Novas declarações do presidente Lula fazem o dólar subir. Na Bahia, o presidente disse que não tem que prestar contas a banqueiro ou ricaço, mas aos pobres. Ontem, o dólar fechou o dia cotado a 5,65, maior valor em 2 anos e meio. O Jonatas Peradelli, pedi pra você parar esse áudio pra gente, porque eu acho que na minha boca é uma coisa, na boca do próprio presidente é outra. Vamos ouvir. Quando eu vejo a cara de vocês, quando eu vejo a alegria de vocês, quando eu vejo a raiva de vocês, às vezes eu falo, graças a Deus, eu enxerguei o meu povo, eu compreendo ele e é para ele que eu tenho que fazer as coisas desse país. Eu não tenho que prestar conta a nenhum ricaço desse país. Eu não tenho que prestar conta a nenhum banqueiro desse país. Eu tenho que prestar contas é o povo pobre, trabalhador deste país, que precisa que a gente tenha cuidado e que a gente cuide deles. Ô Rita Mundim, bom dia pra você, queria te ouvir aí, começando com você nesse papo aí sobre as falas do presidente Lula. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. É lamentável o presidente Lula não entender que quem sustenta o país, quem carrega o país é quem trabalha, é quem produz. E o dinheiro que ele tem que prestar conta é dos brasileiros. São as contas públicas que vêm da arrecadação de impostos e contribuições. E sem uma boa gestão das contas públicas, ele não vai conseguir realizar as políticas públicas de interesse da população mais pobre. O que está acontecendo agora no Brasil é uma cobrança em termos de precificação do país, quando o Brasil, quando o dólar cai, quando a bolsa cai, os juros sobem, nós não estamos falando dos banqueiros e dos ricaços do país, não. Eles são muito mais afetados, porque nós precisamos de juros e câmbio estável para que o nosso mercado interno e o nosso mercado externo, quem exporta, quem importa, quem produz aqui, quem carrega esse país nas costas todos os dias, é quem trabalha e quem produz. Então, sim, presidente Lula, esse dinheiro é de todos os brasileiros e o senhor tem sim que prestar conta dele e parar de gastar e parar de levar uma vida no ápice da mordomia e de viagens de lua de mel às vezes. Você tem que olhar o que está acontecendo no Brasil. O senhor está gastando muito, está gastando mal e a nossa dívida está aumentando e quem paga a dívida do Brasil é o povo brasileiro. E quanto mais a gente tem que pagar dívida e juros da dívida, menos dinheiro sobra para as políticas públicas que o senhor tanto defende. O senhor, ao gastar muito e gastar mal, está intensificando e gerando pobreza no Brasil. Eduardo Costa, lógico, a fala dele foi um pouco maior, mas resumidamente ele falou, olha, eu não tenho que prestar conta para ricaço e para banqueiro não, tem que falar com os pobres. É basicamente isso. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ele é presidente de todos os brasileiros, né? Ele prestar conta para todo mundo. Ô, Júnior, o mercado, a palavra mercado me seduz. Me seduz. Porque mercado é sinônimo de gente. Eu gosto mesmo, sinceramente. E o mercado é um negócio tão legal que eles vieram antes da cidade. Se você reparar a história da cidade, todas nasceram perto de um rio ou de um mercado. No começo, lá na antiguidade, era um lugar público onde negociantes colocavam e vendiam seus gêneros alimentícios e artigos de uso rotineiro. Era o tempo de contagem. Era o tempo de venda nova e tantos nomes que remetem a mercado. Depois vieram as universidades, elas ganharam força, começaram a discutir mais a vida dos humanos e os mercados, inclusive. Aí virou, olha que coisa mais intelectual, processo de interação humana de troca voluntária de bens e serviços. Há algumas décadas, 4, 5, o capitalismo foi declarado vencedor, certo? Adeus socialismo, União Soviética, Muro de Berlim. E aí o conceito liberal se firmou. Nele, o mercado é livre, com pouco ou nenhuma interferência do Estado. E enquanto a gente vai tentando acompanhar esse ritmo, essas mudanças, tem um outro mercado do qual o Lula não gosta, e eu também não, mas que guiou a humanidade e fica cada vez mais forte do que nunca, que é esse mercado, digamos, virtual, não sei se flutuante, não sei se imaginário, que é o mercado sem dinheiro. Nesse mercado, João, tem fundos de investimento de longo prazo, que é uma atividade absolutamente digna de respeito, que estuda seriamente o futuro para orientar seus clientes. O cara tem bala, tem um dinheiro e quer saber onde que ele vai pôr o dinheiro dele. Isso é correto, bacana, legal.
esse mercado também tem os pequenos investidores, meu caro Júnior, que é você, eu, qualquer trabalhador que guarda um trocadinho, 30% do salário quando pode, para garantir um remédio na velhice. E agora, esse mercado também tem o que chama de capital especulativo. E que eu, nos meus estudos de ciências sociais, já vi muita gente boa, inteligente, chamada de capital vagabundo. Esse é o cara que nasceu rico, com muito dinheiro, e no mundo tem muito rico assim, perto da humanidade não, né? Mas os poucos que têm muito dinheiro. O dinheiro deles, Júnior, é capital sem risco. Essa história de capital de risco. Eles põem onde é que vai dar mais. E esses caras que destroem a capacidade da gente de ter um mundo mais justo, esses caras que ignoram os 70 bilhões de dólares que os Estados Unidos estão botando em 2 guerras, que não são deles. Porque aí o mercado devia agir, né? Não, esses caras querem pôr o dinheiro onde é que vai ter retorno. Esse é o capital vagabundo. Só que esse capital vagabundo manda na economia mundial. Aí, eu e o Lula podemos gostar do mundo ideal, mas nós temos que ver no mundo real. E cada vez que ele abre a boca, esse capital foge mais, prejudicando quem quer investir no agro, na casa própria, quem quer trabalhar, quem quer fazer esse país girar, a roda girar. Ele vai só arrebentando. Eu podia discorrer até meio-dia, mas eu vou passar a bola aqui dizendo o seguinte: você é minha testemunha. Eu talvez seja o primeiro jornalista que, com 1 ano e pouco de Bolsonaro, falei assim: acaba com esse cercadinho lá onde ele só fala bobagem, alguém segura a boca desse homem, ele vai perder o governo pela boca, e perdeu. O Lula vai mesmo caminho. William Travassos, bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, Eduardo, bom dia, Marcelo, Rita e aos ouvintes da Itatiaia. Gente, todos nós queremos um Brasil bom, para a gente poder criar os nossos filhos, poder trabalhar. Eu não conheço no planeta nenhum empresário que não vise o lucro. É normal, é natural. Você investe o teu dinheiro para obter lucro. Isso é fato. Eu acho que o que está acontecendo com o Lula, na verdade, ele vive uma nova realidade. O Lula lá de 2003, 2009, 2011, era o Lula, o filho do Brasil, que tinha uma popularidade incrível. Então tudo que o Lula falava a turma ia e acompanhava. Depois de todos os escândalos, todos os problemas, nós tivemos uma mudança na política, no mercado financeiro. A interpretação hoje é completamente diferente. O Lula não tem mais a base que ele tinha. Então, na tentativa de reescrever a sua biografia, ele está encontrando um cenário completamente diferente. E aí ele vai para onde? Ele vai para onde, no discurso onde ele sempre funcionou, que é o discurso populista de criar um nós contra eles. Então ele cria o mercado como um grande dragão que está destruindo ou atrapalhando a evolução do país e vai para o povo, nesse discurso populista. Mas no fundo, Lula, o que a gente precisa saber é o seguinte: de que forma que você vai ajudar o povo? Distribuindo dinheiro? Porque isso aí é fácil. A gente pode também adotar a política do pão e circo. Vamos distribuir, vamos trazer alegria para o povo. Mas não é isso. Quando você fala de felicidade do povo, a gente tem que pensar em todo mundo, em toda a cadeia de produção, tudo que está interligado. Você tem que pensar no empresário, você tem que pensar no agro, você tem que pensar de uma forma mais global. E ele, desesperado com os índices da pesquisa, está indo para o jogo que é o jogo do Lula. Ele vai criar sim essa diferença entre o opressor e o oprimido para poder ir no discurso populista e melhorar a sua aprovação junto ao povão. Com a força do povo, talvez ele consiga adotar aquilo que ele tinha lá atrás. Mas Lula, nós não temos mais, sabe, aquelas velhas raposas. Muitos foram desarticulados da política e a mentalidade é diferente. E hoje, você tem oposição. Nem todo mundo vai na tua mais. Marcelo da Fonseca, Lula diz que vai falar para os pobres. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Tem uma palavrinha só que explica toda esse vocabulário do presidente Lula: eleição. Né? A gente está há 3 meses da eleição municipal e o Lula está falando em palanques com seus cabos eleitorais. Né? Ele adotou um discurso muito parecido aqui em Belo Horizonte na semana passada, em Contagem também na última quinta-feira. Então, a eleição municipal explica essa postura do Lula mais radical, né? Talvez mais direta, buscando um inimigo. Eu acho que o William vai na direção certa quando ele fala que essa tática, né, do nós contra eles funcionou para o presidente Lula durante 3 eleições. Né? Ele foi
eleito 3 vezes, elegeu a presidente Dilma 2 vezes. Então pra que ele vai mexer numa estratégia que sempre deu certo para ele, né? Se isso reverte voto, para que ele vai adotar uma estratégia diferente? E eu acho que ele está seguindo por esse caminho, ele está adotando uma prática, né, de valorizar uma característica que sempre foi dos governos dele, né, de buscar sempre o lado social, buscar ressaltar sua vontade de melhorar a vida do povo, e está destacando isso no palanque. Só que para fazer isso, né, a cabeça do eleitor, e isso as pesquisas de ciência política mostram muito, quando você tem um adversário direto, facilita para você conseguir o apoio. Porque a gente precisa se unir para vencer aquele inimigo. Eu acho que o presidente Lula está fazendo isso. Ele está, em alguns lugares ele escolhe um inimigo maior, o mercado. Em outros lugares ele escolhe algumas elites locais. Então ele está fazendo isso para conseguir fazer o que ele sempre fez dando certo, né? Ganhar voto. Acho que o Lula faz esse cálculo político. E o Lula é um animal político. Ele sabe que isso pode dar o resultado que ele quer. Então ele vai continuar fazendo isso pelo menos até outubro. Só um complemento sobre a fala do Marcelo. Tem a fala do Lula dessa semana, que ele fala sobre o MST. Quanto tempo o MST não invade terra? Nós tivemos aqui em BH aquela invasão com 500 famílias, vocês lembram disso? Mas por que ele está falando isso? Vai com o teu discurso, né? Porque o MST não estava feliz com a política de reforma do presidente, da reforma agrária. Aí o que ele faz? Ele vai lá e tenta agradar de alguma forma, dizendo, olha, quem toma a fazenda é o banco, não é um MST. MST não está invadindo mais. Mentira, Lula. Invadiu esse ano em vários estados, em São Paulo, em Minas. William, mas ele fala isso, né? Onde? Em Feira de Santana, na Bahia. Né? E é uma região que tem um conflito agrário muito forte. Então ele fala isso direcionado exatamente para aquele público, pensando no voto daquele público. É tudo muito calculado. Você chamou, Rita? Eu chamei. Pode ser calculado, mas hoje a informação, ela existe em tempo real e ela está aí para todo mundo. E o que está acontecendo é que em apenas um ano e pouco, o Lula aumentou a nossa dívida em 1 trilhão e 43 bilhões. Ele está entregando, semana passada saíram as contas públicas do governo central, o maior déficit desde a pandemia. Então, tá aí, ou ele para de gastar, ou os números do gasto público que estão turbinando o dólar, que estão aumentando a dívida e botando pressão nos juros, vão acabar com a língua. Mas às vezes quando você está tão apaixonado por alguém, você não quer ver a verdade e vai no emocional. Mas, William, Rita, vamos pensar na cabeça do morador lá de Feira de Santana, né? Que tá preocupado com o preço do alimento ali, que tá preocupado às vezes em conseguir algum benefício social. Você acha que ele tá mais preocupado com a dívida, com o dólar, com o mercado externo, ou ele tá preocupado com o dia a dia dele ali? E aí o Lula traz soluções fáceis, traz soluções práticas pro dia a dia. E é isso que o eleitor mais tá precisando. Para fechar, Rita. Mas o comportamento da equipe econômica do Lula em relação à dívida, ela está turbinando o dólar. E sabe o que significa dólar em alta? Inflação amanhã. Pessoal,